Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, em honra ao único Deus que existe, que é verdadeiro, que é santo, em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Lemos a sua palavra, como ela está escrita no livro de Mateus, capítulo 23, versículo de número 23. Mateus 23, 23. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. De Jesus: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado as questões mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Estas são as coisas para as quais vocês devem dar atenção, sem negligenciar as outras. Até aqui por enquanto, minhas irmãs. Glória a Deus. Nesse momento, vamos começar a entender aqui o que está acontecendo. Nesse momento, Jesus ele chega em Jerusalém e ele foi para Jerusalém avisando a todos os seus apóstolos que iria ser crucificado, estava indo para ser crucificado. Ao chegar em Jerusalém, creio que para surpresa das pessoas, todos estavam tristes porque Jesus estava indo para Jerusalém. Quando ao chegar em Jerusalém, Jesus é recebido com festas e louvores por parte de algumas pessoas, mas questionamento por parte dos fariseus, mestres da lei, e também os saduceus. Jesus ele entra no templo e ele expulsa todos os vendedores e negociantes do templo. Mas antes de ele entrar no templo, ele dá esse discurso aqui condenando os fariseus e os mestres da lei. Vale dizer que um mestre da lei nem sempre era um fariseu. Porém, os mestres da lei e os fariseus eram muito simpatizantes, eram muito colegas no que faziam. E Jesus, ele está nesse discurso que ele está dando, ele está condenando os fariseus e também os mestres da lei, porque eles davam o dízimo do cominho, da hortelã e do endro, mas deixavam a fidelidade, o amor, a misericórdia, a compaixão, as questões, como Jesus disse, mais importantes. É interessante ver que sempre que o dízimo ele aparece na palavra do Senhor, não só no Velho Testamento, mas também no Novo, quando são dízimos para Deus, sempre aparece produto do campo, comida, plantas, colheitas, animais, coisas de consumo, produções da terra. A hortelã, o cominho e o endro são plantas, são temperos, dá para fazer chá, são coisas de colheita, de plantação. É interessante ver como Jesus Cristo, os profetas e todas as pessoas que falam de dízimo na Bíblia só falam de produtos do campo. E aqui Jesus ele está condenando as pessoas que davam o dízimo, mas davam o dízimo da maneira errada. Porque não adianta nada você oferecer um sacrifício a Deus e o seu coração está podre, não é verdade? Esse texto aqui mostra que Jesus, ele não se agrada de dizimistas que entregam o dízimo, mas entregam da maneira errada. Eu fiz aqui recentemente, não recentemente, mas alguns meses atrás, uma pregação
onde eu provava para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o que quiseram ouvir, que no Brasil ninguém nunca deu dízimo. Pelo menos não na nossa geração, na minha e na sua, que me ouve. Ninguém nunca deu o dízimo pelo simples fato de que dízimo não pode ser dado em dinheiro. Isso é vetado pela lei do Senhor no livro de Deuteronômio, também no livro de... Também no livro... Como eu digo? Também no livro de Malaquias. E também aqui no livro de Mateus. Deixa bem claro que, especialmente o Deuteronômio, deixa bem claro que não se dava e não se dá e não era aceito por Deus dinheiro como dízimo. E visto que Deus não se agrada de pessoas que dão dízimo de maneira errada, devo explicar, e creio que já ficou bem claro para as pessoas que ouviram a pregação anterior sobre o dízimo, que dar o dízimo em dinheiro não é dar o dízimo. Isso é uma maneira equivocada de pensar que está agradando a Deus. Vemos na Bíblia, você pode ler ela de Gênesis a Apocalipse e você não vai achar dízimo em dinheiro. Então surge uma pergunta. Quando foi que essa história começou? De onde foi que isso surgiu afinal? Já que o livro de Deuteronômio explica que até quem tiver dinheiro deve trocar e comprar comida ou algum animal para oferecer a Deus e aos pobres. Bem, isso deve ser explicado que é uma invenção da Igreja Católica. Eu estava explicando ontem na pregação anterior que eu fiz, expliquei tudo, mais ou menos um resumo de tudo que aconteceu na história cristã do Brasil. E o Brasil, a história dele como nação, começa com os portugueses. Eu expliquei ontem como os portugueses enxergavam a Igreja Católica. Não como uma igreja, como um templo, mas como um ministério do seu governo, do seu império. Apenas um meio, uma ala do governo para dominar a nação e trazer riquezas tanto para a coroa portuguesa quanto para a própria Igreja Católica, que por muitos séculos perseguiu os cristãos verdadeiros nessa terra, Brasil. Eu expliquei que os portugueses viam a Igreja Católica do mesmo jeito que os romanos viam. Hoje vamos falar sobre os romanos um pouco. A Igreja Católica foi criada pelos romanos. Os católicos dizem que foi criada por Jesus, mas isso não existe, porque esse nome Igreja Católica não existia nem sequer na época dos apóstolos, veio de séculos depois. E muito bem, o que era que estava acontecendo no Império Romano que surgiu a Igreja Católica? Os seguidores de Jesus Cristo estavam aumentando muito. Vemos isso na Bíblia, por exemplo. Paulo pregava em várias regiões do Império Romano. E sempre havia pessoas que se convertiam. Chegou um ponto em que a população do Império Romano, os cristãos, as pessoas que diziam crer em Jesus Cristo, estavam representando uma parte considerável da população romana. E isso significava uma ameaça para o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano, além de adorar diversos ídolos, diversas barbaridades, diversas mentiras, glória a Deus, o Império Romano também adorava o seu próprio governante. Para o Império Romano, o César, que era como se fosse um imperador, ele na verdade era um imperador.
César era a pessoa, é o nome do cargo, tá? Não é o nome de uma pessoa. César é o nome da pessoa que era imperador do Império Romano. Houve vários. E todos eles no Império Romano eram adorados como se fossem Deus. Porque era assim que os romanos enxergavam o governante. Ele era como se fosse um Deus, um representante dos seus ídolos na terra. Mas de repente a população romana, parte dela, começa a dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Isso é um grande problema para o Império Romano. Porque o Império Romano ele tinha uma característica de ser muito dominativo. Só que não como os outros impérios. Por exemplo, o Império de Nabucodonosor, na Babilônia, destruía tudo, quebrava tudo, matava gente. O Império Romano ele dominava de outra forma. Ele era violento, sim, porém, ele dava uma falsa liberdade para as pessoas. Veja, por exemplo, o caso dos fariseus. Os fariseus, eles tinham medo de Jesus porque pensavam que o Império Romano poderia se irritar com Jerusalém pelo tumulto que a multidão estava causando, Jesus reunindo o povo. Os fariseus tinham medo de que o Império Romano colocasse os olhos naquela situação e pensasse que os judeus estavam fazendo um motim contra o Império Romano, uma rebelião contra o Império Romano. Esse era um dos motivos pelo qual os fariseus queriam calar Jesus o mais rápido possível. Claro que não era o motivo principal, mas esse era um dos motivos. O Império Romano ele não fechou as sinagogas, não proibiu os judeus de lerem a lei de Moisés. Porém, você sempre vê o Império Romano ali andando lado a lado, colado com o povo judeu. Você vê os judeus levando um batalhão romano para prender Jesus. Você vê os saduceus trazendo pessoas do partido de Herodes para questionar Jesus, para propor uma pergunta para Jesus. Você vê os sumos sacerdotes entregando Jesus para o Império Romano. Você vê o Império Romano cobrando o imposto das pessoas. Então você vê que o modo do Império Romano operar, ele era sutil. As pessoas poderiam ler a lei de Moisés, mas também, enquanto isso, os impérios romanos estavam lado a lado, pronto para ver se qualquer rebelião, qualquer afronta ao império ou qualquer coisa que acontecesse, que o imperador não gostasse, ou que o tetrarca não gostasse, ou que o governador das regiões não gostassem, pessoas eram punidas publicamente. Vide aí a crucificação. A crucificação era a mais alta punição do Império Romano e era usada para punir pessoas publicamente na intenção de mandar uma mensagem para quem estava vendo. As pessoas de Jerusalém que viam pessoas sendo crucificadas, elas ficavam com medo. Porque essa era exatamente a punição de quem falava algo contra o Império Romano, ou de quem tentava se rebelar, ou de quem tentava fazer qualquer coisa contra o Império Romano. Revolucionários, pessoas que protestavam contra o Império Romano, ia para a crucificação. E eles crucificavam pessoas em vias públicas para que todo mundo pudesse ver, para mandar uma mensagem. Isso é o que acontece com quem tenta se rebelar contra o César. Então as pessoas eram dominadas não pela espada ou pelas guerras, mas pelo medo. Poderiam ter a lei de Moisés, mas sempre tinha ali uma influência do Império Romano. Mas quando de repente, não só judeus, mas também grande parte dos próprios romanos, dos próprios gregos, começam a dizer que somente Jesus Cristo é o Senhor, aí as coisas começam a ficar complicadas. O Império Romano tenta matar, tenta prender e não adianta. Quanto mais se prende cristãos, quanto mais se matam cristãos, mais se tem cristãos. Creio que as irmãs conhecem a construção do Coliseu, que fica em Roma, na Itália.
Aquilo nada mais é do que um grande estádio de futebol, vamos dizer assim, onde eles jogavam os cristãos lá para serem comidos enquanto a plateia vibrava. Era o entretenimento da época. Era como se fosse assistir futebol, uma partida de futebol. Vejam aqui cristãos sendo mortos, dilacerados, lutando pela sua própria vida até a morte. Esse era o anúncio. O que dizer então dos cristãos que viravam tocha humana para iluminarem o palácio do César? Usavam cristãos como tocha humana. Pois bem, não adiantava. Quanto mais se matava, mais crescia. Quanto mais se oprimia, mais Deus estava dando seguimento à sua obra e mais pessoas continuavam dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. O medo não parava o povo de Deus. Mas então o que fazer? Se a força não adianta, o Império Romano volta à sua velha estratégia de dominar sutilmente. Já que a violência, a espada, as crucificações, a violência não está adiantando, se você não consegue parar, que tal se misturar? Foi aí então que o imperador César Constantino, ele viu que não precisava de violência para vencer, assim pensava, para vencer uma ameaça contra o império. E que tal se a gente se misturasse com eles? Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre sofreu perseguições, mas a do Império Romano, ela tem causado danos até hoje. Então vamos lá, Constantino, ele tem seus ídolos, ele é idólatra, ele é um, um crápula, um assassino, mas ele tem que se juntar a esse povo que está ameaçando o Império Romano, os cristãos. O que é que Constantino faz? Bem, porque não criamos uma lei que aprova o cristianismo, que para de perseguir eles, porém a gente coloca também as nossas influências romanas. Então pegaram todos os ídolos romanos e em vez de colocar lá o nome dos seus ídolos, que tal se a gente pegasse os profetas deles? Foi aí que se foi criado esse tal de canonizar, que a gente tanto vê essa heresia da igreja caótica, né? São isso, são aquilo, santo não sei quem, santo não sei quem lá. São tudo coisas da criação do Império Romano, ok? O fato é que a Igreja Católica ela foi criada não para ser uma igreja, uma congregação. Não, nada disso, eles nem se importam com isso. O Império Romano criou a Igreja Católica somente para deter o povo. Porque o povo representava uma ameaça para o Império Romano. Mas agora, como o Império Romano tinha se convertido falsamente, só de fachada, como o Império Romano tinha a sua própria igreja, então as pessoas ficavam mais calmas. Os iludidos, né? Porque quem tem sabedoria de Deus não se ilude. Ao mesmo tempo que o imperador agradou aos falsos cristãos, ele também agradou o Império Romano, porque ele não deixou de ser idólatra e introduziu seus ídolos e seus costumes misturando com o cristianismo. Então os romanos ficaram alegres, os falsos cristãos ficaram alegres, o imperador ficou alegre e todo mundo ficou alegre. Porém, teve um grande problema. Toda instituição ela precisa de investimento financeiro, ela precisa de dinheiro.
o Império Romano estava se expandindo, o Império Romano estava expandindo a sua igreja caótica, que nada mais era do que um braço para dominar o povo e manter o povo debaixo da coleira romana. Só que essa instituição estava crescendo muito. Até porque, para onde ia o Império Romano, também levavam as suas coisas, também levavam as suas doutrinas, também levavam as suas instituições, como a Igreja Caótica. Visto que o Império Romano ele dominou um terço do globo terrestre, isso foi um caos para toda a humanidade, porque com muita facilidade foi se propagando essa instituição romana pelo globo terrestre. E sabe o que é pior de tudo? O Império Romano ele acabou. Porém, os seus filhotes continuaram propagando esse câncer. Porém, voltando um pouco na história, a instituição estava crescendo, estava se propagando pela Ásia, pela Europa, pela África. E agora? O custo estava alto. Porque precisa-se de dinheiro para manter as coisas. Foi então que em mil, perdão, foi então que no ano 567 depois de Cristo, 567, organizaram um concílio, uma reunião, uma assembleia geral. A Igreja Católica ela convoca um concílio na Gália, uma reunião para estabelecer alguns pontos e criar novas doutrinas. Foi então que foi promulgado uma fala, um documento que vocês podem ver na internet, em que a Igreja Católica ela diz que todos os seus fiéis deveriam seguir o exemplo de Abraão, que deu um dízimo de tudo o que tinha. E que as pessoas deveriam seguir o exemplo de Abraão, porque se não seguissem esse exemplo de Abraão, não iriam para o céu. E que se não seguissem esse exemplo de Abraão, iriam ser pessoas miseráveis, pobres. Você percebe alguma semelhança com a doutrina das igrejas hoje em dia? Se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Se você não der o dízimo, você vai ser pobre. Pois é. Saiba que essa doutrina do dízimo, essa fala do dízimo, veio 500, quase 600 anos depois de Cristo. E o pior, foi criada pela Igreja Católica. Acontece, meus irmãos, que o dízimo na Bíblia, para Deus, ele só pode ser dado em produtos alimentícios. Porém, Abraão ele deu o dízimo de tudo o que tinha, não para Deus. Deu para Malquisedeque. Porque ele queria honrar Malquisedeque. Então, o dízimo que Abraão deu não é o mesmo dízimo que foi ordenado a Moisés por Deus. O dízimo que Deus ordenou a Moisés é um tipo totalmente diferente. Até porque na época de Abraão não se existia a lei do dízimo, não se tinha a obrigação de dar dízimo a ninguém, e nem estava estabelecido o que era o dízimo, se era comida, se era dinheiro, o que era. Então o que Abraão fez foi por livre e espontânea vontade, ele decidiu como fazer e para quem fazer. E ele fez para honrar Malquisedeque, um sacerdote de Deus. A Bíblia não diz que Deus mandou Abraão fazer isso. Abraão ele simplesmente quis fazer e fez. Do jeito que ele achou melhor fazer. Pois muito bem. A Igreja Católica, a partir do ano
a partir do ano 567, colocou na cabeça das pessoas que o dízimo é a via para a salvação. Que se você não dá o dízimo, você não pode ser salvo. Simplesmente assim. Eu me pergunto como é que ficou as pessoas inocentes e pobres da época, que não podiam, não tinha nada para dar. Simplesmente não foram para o céu na cabeça da Igreja Católica. Além do mais, dizia que quem não seguisse esse exemplo de Abraão não ia para o céu. Também ia ficar pobre. Aí fica complicado, né? Porque você já é pobre, não tem nada para dar. E se você não dá, você continua pobre. Quem era pobre estava condenado a ser pobre pela vida toda, segundo a Igreja Católica. Mas muito bem. Em mil, eu tô lembrando muito da data de ontem dos portugueses. Em 585, 2 décadas depois, praticamente, em Macon, também na Gália, houve outro concílio da Igreja Católica. E lá eles disseram, vocês podem ver na internet também o documento. Eles expediram, promulgaram um documento, outorgaram um documento que dizia que quem não fosse dizimista, dando 10% de tudo, não só de alimento, mas de tudo, tudo. Quem não desse 10% de tudo que tinha, iria ser excomungado da igreja. Iria ser expulso da igreja. Qualquer pessoa que se negasse a dar o dízimo seria expulso dessa instituição maldita. Só que o que é que eles diziam? Porque ser expulso, ao meu ver e ao seu ver, era lucro, né? Mas e as pessoas da época, o que é que elas pensavam disso? Além deles expulsarem você, que se fosse o caso, você fizesse parte, eles diziam que quem não fizesse parte, quem não tivesse comungado com a igreja caótica, simplesmente não iria ser salvo. Então eles colocavam na cabeça das pessoas que quem fosse excomungado não iria ter salvação, e quem não desse o dízimo era excomungado. Vocês percebem a semelhança dessa doutrina com a semelhança das igrejas hoje? Com a doutrina das igrejas hoje? Quem não dá o dízimo vai vir um devorador, vai ficar pobre, vai. O gafanhoto virou um ser espiritual agora. O gafanhoto virou. O gafanhoto virou demônio na cabeça das igrejas hoje em dia. E quem não dá o dízimo fica pobre. E quem não dá o dízimo não vai para o céu. Tem até música que diz que quem não dá o dízimo vai ser comido de bicho, como Pilatos. Tudo isso é doutrina da Igreja Católica. Paulo já avisava que no final dos tempos iria vir pessoas ensinando coisas e seguindo ensinamentos que não eram de Deus, mas eles inventarão ensinamentos e inventam ensinamentos. Diz a Bíblia no livro de 1 Timóteo que as pessoas nos finais dos tempos vão dar ouvidos à doutrina de demônios, que não é Deus que ensina, que não está escrito na palavra de Deus, mas as pessoas seguem. Por quê? Porque estão apartadas de Deus. Então não foi Deus quem criou o cargo de mestre da lei, não foi Deus quem criou dízimo em dinheiro, e nem foi Deus que disse que você vai ficar pobre ou vai para o inferno por causa que você não pode dar ou que você não dá. Tudo isso, se não foi Deus quem ensinou, foi quem? Olha, eu não sei, porque eu não sigo o ensinamento que Deus não ensina. Na verdade eu sei, e você também sabe quem foi que inventou essa história. E sabe o que é interessante? Quem não desse o dízimo, a partir desse concílio de 585, quem não desse o dízimo pagava uma multa. E não pense que era uma multa
por causa da igreja, era uma multa por causa do governo romano. O governo romano tinha uma lei que todos os cidadãos deveriam dar o dízimo para a igreja católica. Então você era, vamos dizer assim, multado juridicamente. Já não era mais no âmbito da igreja, era na questão jurídica. Você pagava multa ao governo, não à igreja, porque o governo que criou a igreja cobrava multa. Era uma multa em caráter civil, jurídico. Já imaginou hoje você não dar dízimo à sua igreja e você ser processado no tribunal do seu estado? Era mais ou menos isso. Você ser multado pelo estado era mais ou menos isso. Na verdade, era exatamente isso. E sabe quem foi que promulgou esse documento, essa história do dízimo junto com a Igreja Católica nesse concílio de Macon em 585? Nada mais, nada menos do que o imperador romano Carlos Magno. Então você vê que o Império Romano criou a Igreja Católica e esteve ao lado da Igreja Católica sempre, somente para dominar as pessoas e até na questão financeira também. Agora, eu não estou aqui para falar do Império Romano ou da Igreja Católica, porque filho do diabo a gente sabe que age como o pai deles manda. Mas eu estou aqui para falar sobre meus irmãos que estão sendo iludidos, achando que estão pagando dízimo para Deus quando estão seguindo doutrina católica dentro de pseudo-igrejas, dentro de templos de pau e pedra, que chamam que é a casa de Deus, dizem que é a casa de Deus. A minha preocupação aqui é com os inocentes. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu não espero resposta, eu só espero uma reflexão de todas as pessoas que estão aqui na pregação e de todas as pessoas que vão ver a gravação da pregação. Você acha que o seu pastor, que é formado em teologia, em história da igreja, que sabe a história de Martinho Lutero, de John Knox, de João Calvino, da Reforma Protestante, da criação da Igreja Católica, você acha mesmo que o seu professor de teologia, que o seu pastor formado em teologia, doutor em ciências humanas, doutor em divindade, doutor em hebraico, você acha mesmo que esse pregador ele não sabe que o dízimo em dinheiro foi criado pela Igreja Católica? Por que você não se pergunta por que os pregadores não falam disso? Vocês acham mesmo que eles não sabem? Vocês acham que eles não sabem disso? Vocês acham que isso aqui não é parte de... Vocês acham que isso aqui não é matéria de prova de teologia? Vocês são inocentes dessa maneira? O seu pastor, o seu pregador, que é formado em teologia, ele não fala, ele não prega, ele não ensina isso, ele não explica isso, nem explana isso, porque é mais conveniente para ele colher o seu dinheiro, simples assim. Vocês acham que os pregadores mais famosos do Brasil, que dizem que são doutores nisso, bacharel naquilo, mestrado naquilo, vocês acham mesmo que eles não sabem que o dízimo em dinheiro é uma criação da Igreja Católica? É muita inocência, para não dizer outra palavra, vou dizer outra palavra, ingenuidade. É muita ingenuidade, inocência da pessoa pensar que eles não sabem. Cobre dele. Por que que não prega? Por que que não ensina? Por que que não fala isso aqui? Com certeza, as pessoas já entenderam que o dízimo em dinheiro é uma criação da igreja caótica, mas eu preciso provar na Bíblia que o dízimo só pode ser dado em produtos alimentícios. E digo mais, ele não é só dado ao templo, ele é dado também a órfãos, viúvas e estrangeiros necessitados. Já li isso aqui com as irmãs que aqui estão. Porém, para que a pregação não fique incompleta pelas pessoas que não puderam ouvir, vou reler novamente, embora algumas pessoas já saibam. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante.
Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 14, versículo 22. Todo ano tomem 1/10 de todos os produtos crescidos no campo, e o comam na presença do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. No caso, o templo que iria ser construído, né? Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo e do azeite de oliva, o primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer ao Senhor seu Deus, ao Senhor seu Deus sempre. Até aqui por enquanto. Lemos 2 versículos. Olha como o texto ele começa. Todo ano tomem 1/10 de todos os produtos crescidos no campo. Primeira coisa, o dízimo não era mensal, era anual. E eu já expliquei aqui que as colheitas, as pessoas dizem, é porque os judeus eles viviam da colheita. Todo mundo sabe que nem todas as plantas que os judeus plantavam cresciam em um ano. Tinha planta que crescia em 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tem safras e safras, várias safras ao longo do ano, mas eles só podiam dar o dízimo uma vez no ano. O dízimo anual não tem nada a ver com o sistema de colheita e de safra. Tem a ver com Deus querer que fosse um ano só. Uma vez por ano só. Porque se Deus quisesse que fosse 2, 3, 4, Deus fazia porque tinha safra para isso. Nem toda planta cresce na mesma época. Nem toda planta demora 1 ano, 2 anos para crescer, não, gente. Tem planta que nasce em 1 mês. Tem verdura que os judeus plantavam que nasce em 40 dias. Quantas safras por ano dá isso aqui? Só de verdura. Pois é. O texto começa dizendo, todo ano, tomem 1/10 de todos os produtos crescidos no campo. Primeiro, é anual. E segundo, é só produto do campo. Terceiro, segue o texto. Tomem 1/10 de todos os produtos crescidos no campo e o comam na presença do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo e do azeite de oliva, o primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer o Senhor seu Deus sempre. Terceira coisa, era para comer e não era para entregar para o sacerdote. Vou explicar. Não era todo ano que se dava para o sacerdote não, viu, gente? Primeiro, era só produto do campo. Segundo, era uma vez só por ano. Terceiro, era para você levar o seu dízimo, que era produto do campo, animais e etc., tudo do campo. E segundo nessa história, você comia o seu próprio dízimo. Quarto, o dízimo não era para ficar rico. O dízimo, como diz o texto, para que aprendam a temer o nome do Senhor, seu Deus, sempre. Dízimo nunca foi para finanças, é para ser reverente a Deus. Versículo de número 23. E o comam na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo, do azeite de oliva, o primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer o Senhor, seu Deus, sempre. É para aprender a temer a Deus, não é para ficar rico, não. Não tem nada a ver dinheiro com dízimo. Versículo de número 24. No entanto, se a distância for grande demais para vocês e forem incapazes de fazer o transporte do dízimo, pois o lugar escolhido pelo Senhor para depositar seu nome é muito distante de vocês, então, quando o Senhor, seu Deus, os fizer prosperar, convertam o dízimo dos produtos em dinheiro. Levem o dinheiro com vocês, dirijam-se ao lugar escolhido pelo Senhor seu Deus e troquem o dinheiro pelo que desejarem: boi, ovelha, vinho, outras bebidas inebriantes ou qualquer outra coisa que quiserem, e comam ali na presença do Senhor seu Deus e alegrem-se, vocês e sua casa. Veja aqui. Vamos dizer que Deus escolheu o lugar. O lugar é Jerusalém. Construam um templo. Esse é o lugar que eu escolhi. Aí o povo vai lá e constrói. Só que tem um porém. A tribo de Dan, ela fica no extremo norte de Israel. É uma viagem de alguns dias.
Deus diz aqui, se o lugar que eu escolher para pôr o meu nome for distante demais e vocês não puderem transportar o seu dízimo, que no caso é comida, boi, vaca, enfim, bebidas, vinho, azeite, se for longe demais para vocês transportarem, peguem tudo que vocês têm de dízimo, vendam e levem as moedas para o lugar que eu escolhi, no caso é Jerusalém, o templo. Quando chegarem lá, faz o quê? Dá o dinheiro para o templo? Não. Quando chegar lá na cidade que eu escolhi, no lugar que eu escolhi, pega o dinheiro e compra coisa de comer e bebida e leva para o templo e coma lá. Tá percebendo aqui que até quando as pessoas tinham dinheiro, Deus fazia as pessoas comprar o dízimo, comprar produtos alimentícios, mas não se dava em dinheiro? Mas cadê a oferta do levita, dos necessitados do templo, dos funcionários do templo? Calma que a gente chega lá, próximo versículo. Versículo de número 27. No entanto, não negligenciem o levita que está com vocês, pois ele não tem parte ou herança como a sua. Versículo 27, não é isso? Certo. Senhor Jesus, já entendi que não devo negligenciar o levita que está comigo, pois ele não tem herança, ele trabalha 24 horas no templo. O que é que eu faço? Já entendi que eu tenho que dar o dízimo. Dar o dízimo não, levar o dízimo para eu comer todos os anos. E agora, como é que eu não esqueço do levita? O que é que eu faço pelo levita? Se o meu dízimo eu tenho que comer todo ano. Próximo versículo de número 28. A cada 3 anos levem o dízimo de sua produção do ano e reservem-na em suas cidades. Então o levita, por não ter parte ou herança como a de vocês, com o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem em suas cidades, virá, comerá e ficará satisfeito, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo o que suas mãos produzirem. Então, olha só, todo ano você tem que ir ao templo e levar o seu dízimo e comer lá. Muito bem. Mas não se esqueçam do levita. A cada 3 anos, peguem o seu dízimo e não levem para o templo. Guardem em suas cidades. E o levita que ali estiver, junto com o estrangeiro, o órfão e a viúva, os necessitados da sociedade, vão vir e vão comer na sua cidade. Então, veja bem, o dízimo dos levitas nem era de mês em mês, nem de ano em ano, era a cada 3 anos. E quando ele podia pegar o dízimo, vinha junto com ele pegar para comer, que não era dinheiro, vinha pegar junto com órfãos, viúvas e estrangeiros, pessoas necessitadas. O levita ia pegar, os sacerdotes, os levitas, ia pegar o dízimo, não era levado no templo, eles iam nas cidades em que estavam, a cada 3 anos, e quando iam, tinham que dividir com os necessitados. Simples assim. Se você quiser ver como era o comportamento das pessoas quando iam levar o dízimo aos levitas, aos necessitados, eu vou passar aqui o capítulo para você. Se você quiser ler depois, eu não vou ter tempo de ler aqui, porque a pregação vai ficar muito longa. Mas se você quiser ler depois e ver, porque é um capítulo completo só do dízimo, se você quiser ver como as pessoas davam o dízimo, leia com muita atenção Deuteronômio 26, capítulo 26. Você vai ver o povo indo entregar o dízimo no templo para os levitas, só que eles dão para o levita, para o órfão, para a viúva, para os necessitados, e depois Deus ensina essas pessoas a irem orar a ele, dizendo: eu não descumpri nenhum dos teus mandamentos, peguei o meu dízimo e dei ao órfão, dei à viúva, dei a tal pessoa, dei também ao sacerdote, mas também dei àquele. E Deus ensina que essas pessoas podem orar a ele, pedindo a sua bênção e o seu agrado, que Deus se agrade do que eu fiz, porque eu peguei o meu dízimo e eu não dei aos mortos, eu dei aos órfãos, às viúvas e ao estrangeiro e tudo mais. O levita, o sacerdote, ele está na lista.
Porém, ele não é o único da lista. E ele não recebe dízimo todo ano. Ok? Muito bem. Minhas irmãs, que a gente possa entender. Se você quer ser dizimista, realmente, se você quer ser, pegue o que você tem de comida, primeiramente, e você, biblicamente, tem o direito de dar ao pobre, ao estrangeiro, à viúva, a qualquer necessidade que você quiser. Se quiser dar para um pregador, para alguém que trabalha em um templo, a lista inclui, obviamente inclui. Porém, é sua opção, você escolhe a quem vai dar. Se ao sacerdote ou a algum necessitado, enfim. E Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Essa foi a pregação de hoje.